Seja bem-vindo a mais uma aula do Centro de Mídias. Eu sou o professor Olides, de Geografia, e esta aula é para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Convido você a pegar o seu material e fazer as anotações necessárias para desenvolver a habilidade da nossa aula. O tema da aula de hoje será abordar a litosfera e os agentes transformantes do relevo. Então, observe comigo a habilidade da nossa aula. Descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre. Então, esta é a nossa habilidade, o foco do que iremos desenvolver na aula de hoje. Já os objetivos da nossa aula se resumem em compreender a estrutura da litosfera, como ela é formada, o que significa a litosfera, quais são as etapas e as divisões que podemos encontrar na crosta terrestre. Analisar a crosta terrestre, como ela é formada, como eu posso perceber as diferenças da crosta terrestre. E por último, diferenciar os processos endógenos e exógenos. O que será que são esses processos endógenos, exógenos? Como eles funcionam e como podemos identificar esses elementos na nossa crosta terrestre e na formação do nosso relevo. Agora eu chamo a sua atenção para o momento de reflexão. Provavelmente você já deve ter olhado, ter visto em algum momento das aulas de geografia os temas abordados a seguir. Então, reflita comigo. O que é a litosfera? Quantas vezes você já escutou o termo litosfera? Você sabe o que significa? Segundo, quais são as camadas da Terra? Quais são elas? Como elas são? Qual é a ordem dessas camadas? O que é relevo? Você se lembra o que é relevo? Ou será que você já escutou a palavra relevo, até sabe identificar as formas de relevo, mas você nunca se atenta a explicar o que eles são? E por último, como se formam os relevos? Será que as primeiras formas de relevo surgiram lá no início da crosta terrestre, lá no início da formação da Terra? E será que existem agentes, e até mesmo o ser humano tem este poder de modificar a paisagem e as formas de relevo? Vamos começar definindo o termo litosfera. A litosfera é uma palavra de origem grega, onde lito significa pedra ou rocha e fera, esfera. Assim, toda vez que você escuta a palavra litosfera ou lê ela em um livro, em um documentário, na verdade, está querendo se dizer para você, está querendo passar a informação para você de que é uma esfera de pedra, uma esfera de rocha. Então, isso nos remete à ideia que lá no início de tudo, na formação do planeta Terra, as rochas foram as principais objetos, foram os principais meios de formação da nossa crosta terrestre. Neste momento, vou apresentar para vocês as 3 principais camadas do planeta Terra. Existem outras, mas, neste momento, para que a gente consiga desenvolver um raciocínio, eu vou apresentar essas 3. A primeira delas é a crosta. Então, toda vez que você escuta a palavra crosta terrestre, nós estamos nos referindo ao lado externo do nosso planeta, aquilo que os nossos olhos conseguem realmente observar. Os oceanos, os rios, as florestas, as formas de relevo, os seres humanos, todos esses itens convivem na crosta terrestre, o lado de fora da nossa esfera. Já o manto, eu preciso entrar dentro da minha esfera. Então, de certa forma, ele está no interior do nosso planeta. O manto é composto por magma extremamente quente e a sua temperatura pode chegar até 4.000 graus. Após o manto, adentrando um pouco mais na nossa esfera, chegamos ao núcleo da Terra. O núcleo da Terra
é composto por ferro e níquel e a sua temperatura pode chegar até 6.000 graus. Observe então, na próxima imagem, a composição, a divisão da nossa esfera, da nossa litosfera, dividindo então as camadas da Terra. A primeira camada a ser observada, em azul, o lado externo da nossa Terra, é conhecida como crosta terrestre. Então é aqui onde vivem os animais, as pessoas, onde nós conseguimos observar as formas de relevo. Quando eu entro mais para o interior, quando eu começo a adentrar dentro da minha esfera, eu encontro o manto da Terra. É aqui no manto que se encontra o magma, com temperatura de 4.000 graus. Logo após o manto, nós temos o núcleo da Terra, composto por níquel e ferro, e temperatura de 6.000 graus. Então preste bem atenção nessa divisão. O ser humano, até o atual momento, conseguiu chegar sozinho na crosta terrestre. Fora disso, nunca conseguiu chegar. E a perfuração mais funda que nós seres humanos conseguimos fazer é de até 12 quilômetros de espessura somente na crosta terrestre. Este é um exemplo em miniatura do nosso planeta Terra. Então, tudo que você consegue observar aqui do lado de fora, do nosso lado externo, é a crosta terrestre. As formas de relevo, os oceanos, os seres humanos, todos nós e todos esses outros objetos se encontram na crosta terrestre. Quando então eu abro a minha crosta terrestre para estudo, eu consigo identificar o nosso manto, 4.000 graus de temperatura, composto por magma. É esse mesmo magma que, quando as placas tectônicas se encontram, é expelido para fora do nosso vulcão, criando então as rochas magmáticas e modificando o nosso relevo terrestre. Mas o que se encontra dentro do nosso manto? O núcleo da Terra, que é composto por ferro e níquel e a sua temperatura pode chegar até 6.000 graus. Vamos falar um pouco, abordar a origem do planeta Terra. Será que você já escutou em algum momento como se deu a origem do nosso planeta? Como ele foi formado? O que aconteceu para que o planeta Terra realmente criasse forma? Então a ciência define que há 4,6 bilhões de anos atrás, no período histórico conhecido como pré-cambriano, na nossa era geológica, as partículas que se encontravam no universo, graças à gravidade e à temperatura do planeta Terra, se uniram no espaço, formando então uma grande bola de fogo, como podemos ver na imagem. Nosso planeta tinha uma alta temperatura, então era tudo pastoso, graças ao magma superaquecido da Terra. Demorou milhões de anos para que a Terra se resfriasse e então pudesse dar origem às primeiras formas de relevo ou às primeiras rochas. As rochas que se originaram do magma da Terra no início da sua formação são conhecidas como rochas magmáticas. E são essas rochas que deram origem a todas as outras que conhecemos hoje. Agora, quero chamar a sua atenção e pedir para que você reflita na frase que aparece no quadro antes que eu comente com vocês. Você se lembra o que é relevo? Quais são as formas de relevo? Como elas acontecem? Bom, provavelmente você já conhece as formas de relevo e sabe que elas são manifestações da superfície terrestre. Você já deve ter visto uma planície, um planalto, uma depressão e também já estudou que esses elementos constituem a paisagem. Então, se os meus olhos conseguem observar essas manifestações terrestres, eu também posso classificá-las como formas de relevo. E quais são os agentes responsáveis pela formação e pela modificação da nossa paisagem, do nosso relevo? Bom, nós temos dois agentes
extremamente importantes. O primeiro são os agentes endógenos e depois os agentes exógenos. Nós vamos falar cada um deles de forma separada para que você consiga compreender a aula de hoje. Os agentes endógenos são as forças internas do planeta Terra, ou seja, lembra quando comentamos sobre o manto e sobre o núcleo? É lá que ocorrem as forças internas. As placas tectônicas se encontram, as placas mais leves em choque com as mais pesadas levantam, dando início às montanhas, às cordilheiras. Essas são as forças internas. Elas acontecem dentro da nossa esfera e nós não conseguimos observar porque estão fora da nossa visão e fora do nosso alcance. Já os agentes exógenos são as forças exteriores da nossa Terra. Então elas acontecem na crosta terrestre, onde vivem os seres humanos, onde vivem as florestas, localizamos as nossas formas de relevo, os oceanos. É ali que encontramos as forças exógenas. Um exemplo de força externa é que você tem uma grande montanha e essa montanha, com o passar dos anos, vai diminuindo o seu tamanho e ficando cada vez menor. Quais agentes estão operando para que essa redução do nosso relevo aconteça? São os agentes externos. Então nós podemos citar aí o sol, a chuva e o vento, que com o tempo vão diminuindo esse relevo. E quais são os elementos da formação e da modificação do relevo que podemos destacar? Quando falamos então das forças endógenas que estão no interior do nosso planeta Terra, podemos destacar as placas tectônicas e o magma. Agora, quando falamos das forças exógenas que estão do lado externo do nosso planeta, podemos destacar os elementos do nosso dia a dia, como o sol, a chuva, o vento, a força da maré, as tempestades e o próprio ser humano. Observe a imagem a seguir e tente aí descrever no seu caderno um desses elementos que constituem processos endógenos e um que constitui processos exógenos. Eu vou dar um exemplo de cada um. Já que os processos endógenos acontecem no interior da nossa Terra, podemos citar como exemplo a lava do vulcão, que acontece após o encontro de placas tectônicas. Essas placas se chocam e fazem com que o magma encontrado ali no manto da nossa Terra seja expelido para fora do vulcão. Este magma, assim que perde a temperatura, se solidifica, tornando-se rocha ou alterando a composição de outras rochas que já temos no ambiente. Um exemplo de processos exógenos, elementos exógenos na nossa imagem, seria a chuva. A chuva é um elemento exógeno capaz de modificar a nossa paisagem e transformar o nosso relevo. Chegamos agora na nossa revisão, onde foram abordados 4 tópicos importantes e que você precisa entender na aula de hoje. O primeiro tópico é a litosfera. Espero que você tenha entendido que litosfera e crosta terrestre são praticamente a mesma coisa, Sinônimos. Crosta terrestre é um sinônimo de litosfera. E que essa crosta terrestre é dividida em crosta, manto e núcleo, cada um deles com as suas particularidades. Temperaturas diferentes, formações diferentes, em épocas diferentes. A crosta terrestre é aquilo que você consegue observar, o lado externo do nosso planeta, onde estão os continentes, as formas de relevo, as florestas e os seres humanos. Quando falamos sobre o relevo, espero que você se recorde que o relevo são as manifestações da nossa superfície terrestre e que elas podem ocorrer em formato de planaltos, planícies e depressões, e que as composições desses relevos aconteceram há mais de 4,6 bilhões de anos atrás com a origem do planeta Terra.
na nossa escala da era geológica. Esses relevos são compostos há milhões e milhões de anos e até hoje sofrem modificações porque os nossos agentes externos estão em constante movimentação. E, por último, as forças internas e externas, ou seja, endógenas e exógenas. Essas forças são os principais agentes para que ocorra a modificação e a formação do nosso relevo. Então, se o nosso relevo existe, é porque existem forças capazes de criar e modificar as formas de relevo. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado da nossa aula e feito as suas anotações.